Bom, meus amigos, vamos retornar agora do nosso pequeno intervalo com o resultado das pesquisas. Fica aqui materializada a minha colinha e pela gentileza dos nossos amigos espirituais que nos auxiliam durante o trabalho aqui de pesquisa, dão um jeitinho, dão uma sugestão, assim, você não pesquisa tal coisinha, sabe quando bate aquele negocinho, pô, podia ver isso aqui, que achamos que é nosso? Não é não, eles que dão um jeitinho de chegar e graças ao bom Deus para nos ajudar, né? E aí se materializa a nossa famosa colinha. E essas duas perguntas são muito interessantes, né? Porque como fala ao mesmo tempo da paternidade, ela também indica a responsabilidade que aqueles que têm filho e aqueles filhos que têm também com seus pais. Por que não? Filhos diretos ou indiretos, né? Aqueles que nasceram consanguíneo, né? E os adotados são as mesmas responsabilidades, meu amigo. É a tarefa que estava ali programada para você executar, né? Enfim, vamos dar início, que esse tema aqui eu achei muito interessante, muito bacana, e tenho certeza que após as vibrações da nossa magnete, muitos companheiros vão se manifestar, porque o item é palpitante. Para não nos alongarmos, vamos dar início. A pergunta 582 nos fala o seguinte: pode-se considerar a paternidade como uma missão, resposta ou materialização? Esta pergunta traz o que comentamos em vídeos passados. Todos temos missões, todos temos tarefas, e essa é uma delas. Alguém duvida que pode só ser uma missão? E repito, de pais para com os filhos e de filhos para com os pais. Aí mais para frente vocês vão entender essa conotação aqui, que esse material faz referência também, é comentado, vamos assim dizer, em passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando, a paternidade é uma missão e muito importante, pois através dela estamos aqui hoje, né? Nossos pais aceitaram essa missão de nos trazer novamente a este plano, onde estamos encarnados para desempenhar também uma missão. Então temos que ser eternamente gratos a eles, aos nossos antepassados que fizeram toda essa programação, inclusive de estarmos aqui hoje, né? Então, meu pai não era bacana, meu pai não era legal, né? No mínimo todos nós temos que ser gratos aos nossos pais, pois estamos aqui. Eles nos deram essa oportunidade bendita de progredir espiritualmente. Os pais são os instrumentos para que o espírito possa ter um corpo físico, onde terá uma nova oportunidade para que possamos evoluir. A paternidade é uma verdadeira missão, mas infelizmente muitos não cumprem com o acordado no plano espiritual, o nosso famoso plano reencarnatório, de recebê-los com amor, educar, formar seu caráter, formar a moral espiritual, a moral de cada um, introduzi-los na vida em sociedade, né? Enfim, guiá-los. Mas, às vezes, alguns sucumbem, erram, falham, mas talvez não aguentem o peso da responsabilidade, e para isso, graças a Deus, Deus nos deu essa ferramenta da adoção, não é? Aqueles que têm os seus filhos não conseguem guiá-los, não conseguem viver com aquela pressão, talvez, os abandonam, entregam para adoção, e graças ao bom Deus temos essa ferramenta que chama-se adoção, os nossos pais adotivos. Os pais sofrem depois ao verem seus filhos em decadência, em sofrimento, por vezes por falta de atenção, desleixo, falta de preocupação, falta de bons exemplos, que depois acaba virando um distanciamento e até podendo chegar a esse distanciamento causar uma falta de amor entre ambos, entre aqueles dois. Por isso que nós nascemos em família e a nossa primeira sociedade, o nosso primeiro desafio se chama família, lar.
A certeza que todos temos é que, com o tempo e as reencarnações, os pais e os filhos vão despertando, tanto um quanto o outro, identificando os verdadeiros valores morais, a importância e a obrigação que todos temos para atingir a maturidade espiritual. Um mentor indica uma receita simples para um bom começo, que é o Evangelho de Jesus, o Evangelho no Lar, que fazemos de forma virtual todas as segundas-feiras às 21 horas. E ele continua, o mentor. Quando ele entra nos lares como carta divina de educação, a harmonia irá chegar aos corações e seus ocupantes tornar-se-ão melhores, conscientes de seus deveres junto à família e à sociedade. O parágrafo abaixo reflete em muito o que vivemos nos tempos atuais. Nunca vimos tanta necessidade de se achegar a Deus. Ele criou uma forma de falar: galera, vocês vão precisar mais de mim do que vocês estão imaginando, né? Com a chegada da pandemia aconteceu isso. Os tempos estão chegando. Os acontecimentos envernizados nas paixões inferiores estão visíveis, fazendo sofrer toda a humanidade, mas a esperança está nascendo nos corações dos que já alcançaram a maturidade espiritual, e eles visualizam Jesus de braços abertos para acolher a todos os de boa vontade que queiram escutá-lo. O Mestre é a verdade, e a libertação dos homens está no cumprimento das leis naturais estabelecidas por Deus e apresentadas por Cristo na Terra. Esse trecho é de Miramês. É uma verdade incontestável esse processo ao qual passamos, e não esqueçamos, pedimos para estar aqui, para nos fazer despertar. Coisas que eram de suma importância, deixamos de lado muitas vezes, né? Paramos, achamos tempo para agradecer a cada novo dia, a cada despertar, de poder estar em casa, de poder estar bem, não é? Colocamos tantas coisinhas que eram prioridades de lado, né? E aprendemos que a felicidade às vezes é tão simples, tão fácil, está tão próxima a nós, né? Paramos de achar problemas, paramos de dar aquela volta imensa, e ela estava aqui tão pertinho de nós, né? Mas enfim, ele usou da pandemia para nos mostrar isso. Achei um parágrafo que nos faz refletir em muito o que pedimos, qual a finalidade do que pedimos, qual resultado estamos almejando. E ele é o seguinte: lembre-se de que os bons espíritos estão para ajudar com ainda mais fervor os que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Resumindo, né? Todos precisamos nos achegar a Deus, mas ninguém vai conseguir conquistas aqui só porque se achegou a Deus, né? Usar desse artifício para tentar progredir aqui. Material, moralmente sabemos que não haverá progresso nenhum. Aqui colocamos os falsos profetas. Continuando, ou seja, o afastamento dos bons espíritos se baseia na lei de atração. Não encontrando sintonia nos corações que desconhecem o bem, os espíritos elevados buscam os de boa vontade para cumprir a sua tarefa. Simples assim, né? Não deu sintonia, não deu liga, vai para outro canto, vai encontrar alguém que vai dar sintonia e liga. E quando isso para ambos os lados, tá? A via aqui é de duas mãos, né? Os bonzinhos vão embora. Aqueles não tão bonzinhos assim, vamos classificá-los, esses irmãos não tão elevados, é os que vão se achegar a nós. Ou temos alguma dúvida disso? Esse é um alerta para todos, não somente pais. Os pais ou aqueles que têm alguém sobre sua responsabilidade, sua tutela, devem entender que são agentes de Deus para a educação daqueles que o Senhor colocou em seu caminho.
e devem livrar-se do apego demasiado, para que os filhos ou aqueles que estão sob seu cuidado não venham a depender sempre de seus esforços. Eu achei bárbaro esse recadinho aqui, né? Ou seja, nossos filhos, sabe aquele negócio? Foram criados para o mundo? Sim, eles foram criados para serem felizes, mas eles vão achar felicidade eles sabendo fazer bom uso do seu livre-arbítrio. Não vamos poder carregá-los o tempo todo no colo. É um erro que cometemos? Sem dúvida, muitos de nós, e eu me coloco como um desses, né? Principalmente quando eu falo que aquela célebre frase que muitos de nós, e eu sempre usei, meus filhos não vão passar pelo que eu passei. E por um acaso o que eu passei me envergonha? Fui algum criminoso, alguma coisa? Fiz algo de errado para chegar até aqui? Não. Então eles deveriam, por exemplo, pegar um ônibus cheio. Quantos de nós, quando íamos trabalhar, não pegávamos o ônibus pendurado? Que metrô, meu amigo, o metrô existia lá no centro e olhe lá. Nós aqui, que tínhamos que ir até o centro, que nada, era no ônibus, lotado. E lotado era 5, 6 do lado de fora da porta se equilibrando. Meus amigos, esse esforço fez com que dessemos valor a cada conquista que fizemos. Então, mas enfim, perdão, essa célebre frase, meus filhos não vão passar pelo que eu passei, já foi dita, agora a gente tem que dar um jeitinho de corrigir a rota e colocá-los no caminho. Ó, galera, chegou até aqui, ó, tipo, responsabilidade com vocês, já tive, agora segue o jogo. É óbvio que nós vamos sempre estar do lado, amparando daqui e de lá, né? Deus, nosso Pai, faz isso conosco, porque não faríamos também com os nossos filhos. Mas deixá-los seguir um pouquinho, dar umas quebradinhas de cara, alguma coisa assim, não vai matar ninguém. Porque não vamos estar do lado sempre para auxiliar, né? Bom, vamos para a próxima. A 583, ela fala o seguinte: se uma criança se torna má, malgrado aos desvelos de seus pais. Aqui, o malgrado dos desvelos do seu pai seria o seguinte: se uma criança se torna má, apesar dos cuidados dos seus pais, estes são responsáveis. Aí nós temos a 583A, que fala o seguinte: se uma criança resulta um bom sujeito, malgrado à negligência ou os maus exemplos dos pais, estes retiram algum fruto? Aí, trocando malgrado, fica: se uma criança resulta um bom sujeito, apesar da negligência dos maus exemplos dos pais, estes retiram algum fruto? A materialização nos fala o seguinte: como não podemos a ser responsáveis pelo fardo de cada um, podemos aconselhar como é nossa obrigação, não somente para com os filhos, mas os que nos cercam, ou aqueles que estão sob nossa tutela. Falamos aconselhar, dar exemplo, que é muito importante, pois não adianta apenas falar, tem que demonstrar. Não é só falar de exemplo, a gente tem que provar. Igual a esposa de César, né? A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Se os pais cumprem seus deveres para com os seus filhos, procurando todos os meios para educá-los e instruí-los, e esses continuam negligentes, rebeldes, dada a falta de amadurecimento espiritual, principalmente por ela, não podemos condenar os pais, sempre lembrando, o livre-arbítrio atende a todos encarnados e desencarnados. Por isso, não há razão em condenar os pais. Deus sabe o esforço de cada um para elevar filhos e companhia, né? Uma certeza que existe: os exemplos, os ensinamentos podem partir de ambos, pais ou filhos. Essa certeza nos é confirmada por Miramês, que é a seguinte: ninguém tem o direito de julgar os irmãos que ainda não despertaram para a luz do entendimento. Os que estão servindo de mestres para eles, se voltarem no tempo, ver-se-ão na regressão com as mesmas falhas e as mesmas dificuldades em aprender as leis de Deus e vivê-las. Do mesmo modo, quando os filhos têm pais ignorantes,
que mostram a eles somente maus exemplos de vida, esses que compreendem as leis devem tolerar seus pais, procurando ensinar-lhes pelo exemplo de vida reta. Se continuares endurecidos, não há dúvida de que o exemplo fica como dever dos filhos bons e que amam seus genitores. Achei essa passagem dele aqui perfeita. Atende aos dois lados. Uma certeza que os pais, acima de tudo, não são contra os filhos, pois estão aceitando recebê-los em seu lar. Só por esse gesto merecem todo o nosso respeito, pois podem cometer muitas falhas, mas estão dando a oportunidade de evoluirmos através da reencarnação. Como disse o apóstolo Marcos, pois quem não é contra nós é por nós. Se deram essa oportunidade, são por nós. Simples assim, meus amigos. Seus pais não são contra seus filhos, é porque são por eles. Entretanto, os estágios evolutivos de cada um podem influenciar no dia a dia, que levam, e nem sempre um dos lados poderá não suportar uma vida reta. Sendo os pais, então os exemplos aos filhos não serão nada nobres. Quando os filhos não assimilam a conduta reta dos pais, os pais não serão culpados pela estacionada evolutiva de cada filho, ou de cada tutelado, ou de quem estiver sob os nossos cuidados. Lembre, o livre-arbítrio é um direito de todos. A verdade é que os que estão agindo no bem não têm culpa por aqueles que não podem aprender por falta de amadurecimento espiritual. Agora notem, eu achei muito bacana que a resposta 583A é de uma sutileza, inteligência ímpar. A pergunta foi, se uma criança resulta um bom sujeito, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, estes retiram algum fruto? Resposta curta e grossa, Deus é justo. Mas vamos entender sempre, para ambos os lados, aos que se interessem em educar o outro, Deus é justo. Simples assim. Mais simples ainda, poderia ser diferente? Deus é justo, como poderia ser diferente? Sempre as chances também são dadas a todos. Podemos imaginar quem evolui fez bom uso do livre-arbítrio. Meus amigos, vou ter que dar uma retornadinha aqui, que entrou propaganda aqui. Vou colocar de novo o áudio. Falha nossa, Agora voltou. Perdão, tá? Bom, voltando aqui, este tema também temos abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, Instruções dos Espíritos, item 9, Ingratidão dos filhos e os laços de família. A passagem trata das correções que deverão ocorrer devido a erros do pretérito. Correção essa sob o mesmo teto, em família. E o importante trecho é o seguinte: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cercareis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. E a passagem também traz uma certeza. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. Continuando. E a passagem fala aos pais zelosos.
Quando os pais tão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos e não alcançam êxito, não tem que se culpar a si mesmo e pode conservar tranquila a consciência. A amargura, muito natural, que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com o seu amor. É bem bacana. E a certeza, aquilo que nós falamos, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho no Lar, o Evangelho no Lar que fazemos com o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz esta certeza. Temos também a pergunta 208 no Livro dos Espíritos, que aborda essa relação pai e filhos. A pergunta é a seguinte, é a 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste? Resposta, ao contrário, bem grande influência exerce, conforme já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornando-se culpados se vierem a falir no seu desempenho. E quando muitos pais falham e ainda abandonam seus filhos, como eu digo, graças a Deus tem esta figura de o pai substituto, os pais adotivos. Graças a Deus. Como sempre, um belo trecho de Miramês. Quem procura fazer o bem e o ambiente lhe é desfavorável, não deve esmorecer, porque o Senhor está vendo tudo e sabe o que fazer com o de boa vontade. Os novos discípulos de Jesus não devem esmorecer, nem devem ser tomados de frieza no bem coletivo, porque é batendo na tecla que a nota sai. Os luminares de hoje já foram ignorantes ontem. Pais e filhos vierem em um só lar por uma razão de ser, para trocarem experiências, para aprenderem a amar uns aos outros, como diz o Mestre. Por isso, não devemos perder oportunidades que são oferecidas dia a dia, aproveitar para colocar em prática a nossa reforma íntima, pois uma nova chance, uma nova reencarnação pode demorar muitos anos, Às vezes séculos, dependendo do que aprontarmos aqui, até séculos, O estrago pode ser feito de uma forma grande. Por isso que eu digo, bendita a figura do pai adotivo. Imagine uma criança abandonada, crescer abandonado o tempo todo. Vai gerar uma revolta natural, vai ter aquela pergunta, por que será que ele me abandonou? Por que ele não me quis? E com o pai adotivo temos essa figura, o amor volta a reinar e ele passará a agradecer, graças a Deus que ele me amou, graças a Deus que ele me trouxe para o seu lar, não é? Então, por isso que eu acho bela essa figura dos pais adotivos. Para encerrar, um mentor. Os pais devem observar seus filhos desde pequenos, as suas tendências e passarem a corrigi-los com amor, que serão compensados pela paz de consciência. Quando eles forem adultos, Deus abençoe pais e filhos, ajudando-os a reconhecerem seus deveres ante Deus e a sociedade, que será sempre o grande exemplo, O exemplo vem de casa, vem do lar, não é verdade? Então, bom ou mal, mas vai vir. Se for mal, o filho com certeza vai interpretar, vai corrigir e vai auxiliar os pais. E quando os pais verem que estão falhando em alguma coisa, bate ali, mas o que deu? O que não está certo? E vai para a correção. Meus amigos, tentei não me alongar, ganhei alguns minutinhos, porque hoje eu vou
encerrar sem um poema, porque não encontrei algum que se encaixasse. Foi uma pena. Eu gostei da ideia do poema, mas não faltará oportunidade. O estudo aqui ainda é longo. Vamos, diria, um pouco mais da metade do livro, ou quiçá quase na metade. Então, meus amigos, por essa noite é só. Foi um prazer inenarrável receber cada um de vocês em meu lar. Agradeço do fundo do meu coração essa oportunidade bendita que vocês me deram de adentrar ao lar de cada um de vocês, de terem a paciência de me ouvir por esse período. Espero encontrar a todos e que todos tenham uma semana abençoada, cheia de paz, tranquilidade, harmonia nos lares, que possamos, através dos estudos, uma luzinha se acender e ver onde nós estamos falhando para corrigir a rota, não é verdade? Então tenham uma linda semana, deixo um beijo no coração de todos, um grande abraço. Fiquem com Deus, até a próxima semana. E o espaço estará aberto após a nossa Magneide para o comentário de todos. Fiquem com Deus, obrigado pela paciência.